E a partir desse confronto que Tiago faz, a gente já consegue compreender que não é suficiente. A fé sem obras não é fé, porque Deus requer de nós a frutificação. E Tiago fala que menciona os demônios no sentido de que os demônios também creem que existe um só Deus, e eles estremecem. Mas qual é a diferença entre os demônios que creem que existe um Deus e um crente em Cristo Jesus? No episódio de hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo em Tiago, e dessa vez a gente vai estar se detendo, estudando o capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Então já pega o seu papel, já pega a sua caneta e vamos estudar a Bíblia. Se você não me conhece, meu nome é Aimee, eu apresento esse podcast há um tempinho já, desde o ano de 2021. E esse podcast tem a intenção, o objetivo de propagar as boas novas de Cristo e ajudar a você que é cristão em sua caminhada de fé. Como eu já disse anteriormente, a gente está estudando o livro de Tiago. Se você gostaria de ter acesso aos vídeos anteriores que a gente estudou, o capítulo 1 e a introdução, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no final a playlist com todos os nossos estudos, todos os episódios em que nós falamos sobre o livro de Tiago. Então, para começar, eu vou ler com vocês lá do versículo 14 ao 26, no capítulo 2. Eu vou estar lendo na NVI. Vai dizer assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Como vocês já estão acostumados, né? Eu leio a passagem inteira e depois a gente vai discutindo, falando sobre cada versículo de forma mais minuciosa. Então, nesses primeiros versículos, a gente encontra que Tiago ele vai falar a respeito de que uma fé não se sustenta sem obras. Uma fé que se uma pessoa apenas diz que tem fé, isso não é suficiente. E aqui o exemplo que ele vai dar é de um irmão, ou seja, de uma pessoa de uma mesma comunidade de fé. Inclusive, Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, vai dizer que nós precisamos dar suporte principalmente às pessoas, mas principalmente nossos irmãos e irmãs na fé. Então, Tiago vai trazer esse exemplo de uma pessoa que precisa de roupas e de comida. Ela não tem nenhum dos dois. E, de forma geral, assim, é o básico para a sobrevivência. Essa pessoa não tem com o que se vestir e não tem com o que comer. E ele vai confrontar dizendo que apenas se despedir dessa pessoa, dizendo, vá em paz, que Deus te abençoe, se torna contraditório. Porque como essa pessoa haverá de descansar, de repousar a sua cabeça no travesseiro, se é que essa pessoa tem um travesseiro, né, nesse contexto, em que ela está em uma situação de vulnerabilidade social, mas como é que eu vou simplesmente abençoar ela e despedir ela de mãos vazias, sem dar nem roupa, nem comida? Isso não vai ajudar essa pessoa em absolutamente nada. E a partir desse confronto que Tiago faz, a gente já consegue compreender que não é suficiente. A fé sem obras não é fé. Porque Deus requer de nós a frutificação. Inclusive, a gente tem episódio sobre isso, eu vou deixar aqui no card, mas Deus nos chama a frutificar. E o que significa essa frutificação? Significa mostrar que nós somos salvos, mostrar a nossa fé através das nossas ações, através das nossas atitudes. E no versículo 18 e 19 ele vai dizer, contudo alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem.
Os demônios também creem e estremecem. A questão aqui é sobre a demonstração pública da nossa fé. Apesar de a demonstração pública, as nossas ações não serem o suficiente para nos salvar, nós não conseguimos ser salvos pelas nossas ações. As nossas atitudes, elas evidenciam, elas mostram que nós fomos salvos por Cristo. Ou seja, apesar de sermos justificados pelo sacrifício de Cristo e não pelas nossas obras, é preciso que a gente evidencie, que a gente mostre ao mundo a nossa fé a partir daquilo que a gente faz. E Tiago fala que menciona os demônios no sentido de que os demônios também creem que existe um só Deus. E eles estremecem. Mas qual é a diferença entre os demônios que creem que existe um Deus e um crente em Cristo Jesus? O crente em Cristo Jesus, ele mostra ao mundo, a partir de uma demonstração pública, que ele foi salvo por Cristo. Ele mostra ao mundo que ele crê no sacrifício de Cristo a partir da obediência à palavra de Deus, o que os demônios não fazem. Ou seja, crer apenas, ou dizer crer não é o suficiente. É necessário que a gente haja em correspondência com aquilo que a gente acredita. E hoje, na nova aliança, a obediência é totalmente possível. Quando cremos em Cristo, quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos acreditando naquilo que Ele fez por nós. Portanto, nós passamos a ser justificados. Isso significa que Deus olha para nós e não vê mais culpa, não vê mais pecado, porque Cristo já levou tudo isso sobre si na cruz. Contudo, o próprio Deus nos dá condições de obedecermos a essa palavra através do Espírito Santo, através da sua graça. Nós passamos, então, a expressar a nossa fé de maneira pública, de maneira que as pessoas possam olhar para nós e vermos que nós somos diferentes. Inclusive, foi a partir disso, a partir dessa postura, que os primeiros discípulos de Jesus passaram a ser vistos, e daí sim nomeados como cristãos. Isso aconteceu em Antioquia. Ou seja, a partir do comportamento, a partir da atitude daqueles discípulos, o pessoal começou, a população daquela região começou a olhar para eles de forma diferente. De forma, nossa, como eles se parecem com Cristo. E daí eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, que significa, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Então, é sobre isso, é sobre a gente mostrar a partir daquilo que a gente vive, aquilo que nós cremos. Isso também se relaciona muito com aquilo que eu já falei aqui no canal, que é o cristianismo cultural. No que ele se resume, e aqui eu vou resumir muito. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui. Mas o cristianismo cultural é um cristianismo só de boca, em que a pessoa fala que é cristã, mas não vive de acordo com isso. E isso está muito, muito, muito entremeado na nossa sociedade, na nossa cultura, em muitas coisas que a gente vê atualmente, principalmente na nossa sociedade brasileira. E a partir do versículo 20, Tiago vai trazer exemplos que mostram como que uma fé sem obras não é sustentada em si mesma, como que uma fé sem obras não é fé verdadeira. Ele vai trazer o exemplo, primeiramente, de Abraão. E lembre-se, a gente falou sobre isso no início dessa série de Tiago, que o próprio autor estava se dirigindo aos judeus que haviam se convertido. Então eu também imagino que ele traz esse exemplo de Abraão justamente porque o patriarca é extremamente significativo na cultura hebraica. O que o escritor diz aqui é que Deus já sabia que Abraão tinha fé muitos anos antes de pedir Isaac em sacrifício. Isso é exemplificado em Gênesis 15:6. Porém, a fé de Abraão só foi provada verdadeira a partir do momento em que Abraão decidiu obedecer a Deus, no momento em que Deus pediu seu próprio filho Isaac em sacrifício. Portanto, mesmo que Deus já soubesse que Abraão cria nele, foi essa expressão pública, essa expressão prática, que tornou a fé de Abraão, que exemplificou essa fé como verdadeira. Nós só conseguimos ter a nossa fé aperfeiçoada quando agimos de acordo com a vontade de Deus. Nossa fé é aperfeiçoada quando nós decidimos fugir da tentação, quando nós decidimos resistir e nos alegrar no momento de provação e de dificuldade. É aí que nós crescemos em intimidade com o Senhor, é aí que nós crescemos naquilo que nós cremos e confessamos. O próximo exemplo que Tiago traz é sobre Raabe. A partir disso, nós podemos compreender também que a salvação está disponível a todos. Desde Abraão, o patriarca, até Raabe, que foi uma prostituta que teve um encontro com o Senhor e a partir disso teve sua vida totalmente transformada. Essa mulher creu que Deus havia dado aquela terra aos israelitas. E ela agiu em concordância, em correspondência a isso, dando abrigo e refúgio àqueles espias. Isso é narrado em Josué, no capítulo 2. Ou seja, tanto Raabe quanto Abraão tiveram a sua fé
comprovada e confirmada como verdadeira a partir das suas ações. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, isso não é diferente. A fé sem ações, ela não subsiste. Tiago vai fazer a comparação de que a fé sem ações é semelhante ao corpo sem espírito, porque da mesma forma que o nosso corpo necessita da nossa alma e do nosso espírito para que a gente de fato viva, a fé também só existe se vier acompanhada de obras. É possível compreendermos então que a fé não subsiste se ela não se sustenta sem as obras, mas também as obras não se sustentam se nós não tivermos fé. É a partir dessa junção, dessa união entre fé e obras que nós temos a expressão de uma fé verdadeira. E é nisso que consiste o discipulado. É a partir disso que nós conseguimos viver uma vida de frutificação para a glória do nosso Senhor. Se você foi edificado por esse episódio, por esse conteúdo, por favor, comente aqui embaixo, dê um like para que esse conteúdo alcance outras pessoas e também para que o YouTube passe a recomendar conteúdos assim com mais frequência para você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de estudo bíblico, em que a gente fala sobre um pouco mais sobre a nossa fé, como que a nossa fé se relaciona com a nossa cultura, com a nossa sociedade, já aproveita para se inscrever aqui no nosso podcast para você não perder os próximos episódios. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e eu te encontro no próximo episódio número 151.